então ela sabe mais ou menos o peso. Essa aqui é uma das bolsas, uma bolsa listrada. Vocês conseguem ver essa bolsa, né? Isso vai ter a ver com a palavra, gente. Jesus falava por meio de parábolas, por meio de exemplos. Isso pode parecer um pouco simplório, mas até os profetas falavam por meio de exemplos. Então, eu vou estar usando aqui um exemplo concreto e abre o seu coração para que o Espírito Santo de Deus fale com a tua vida. Então, você vê essa bolsa, você vê a parte externa dela, você vê as cores, mas você não sabe o que tem aqui dentro, né? E temos uma outra bolsa, um modelo um pouco diferente. Eu acho que eu fui influenciada pelo bazar. Não peguei isso no bazar, hein? Ó. Mas você não consegue saber o que tem dentro. E eu vou pedir aqui, vou colocar uma bolsa de um lado meu, a outra bolsa do outro. E eu vou pedir ajuda de uma aluna minha muito empenhada. Vou pedir ajuda sua, a Letícia. Letícia, você pode vir aqui? Vou pedir ajuda da Letícia. Letícia, por favor, se posicione aqui, ó. Fica aí. Vira para todo mundo. Essa é a Letícia, linda, minha aluna incrível. Já tem as suas experiências com Deus. O Senhor, Ele quer falar com todos, de todas as idades, de todas as etnias. E, Letícia, olha só, eu já apresentei aqui minhas duas bolsas. E acontece que eu vou te chamar aqui para uma decisão. Na vida a gente tem decisões, né? Você vai poder escolher uma dessas bolsas para você poder pegar o que tem dentro para você e ainda dar para qualquer pessoa daqui que te pedir. Cada uma dessas bolsas tem um conteúdo diferente. Mas você não sabe qual é o conteúdo delas. Você pode escolher uma e aí você vai ver qual vai ser a consequência, o que vai, de repente, abençoar as pessoas ou ser um problema, porque eu já te aviso, uma dessas bolsas não tem nada para oferecer. Não vou dizer qual. Ou assim, o que ela tem para oferecer é lixo. É só um peso que não... A outra tem um conteúdo que vai servir para alguma coisa. Que vai, de repente, tornar o dia um pouquinho melhor. Qual das duas bolsas você vai escolher? A vermelha. Ela disse que vai escolher a vermelha. A Letícia vê o que é exterior. Eu vou pedir para vocês abrirem agora num versículo, a equipe, quem quiser pode abrir, ó, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Está aparecendo aqui show de prêmios, né? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. A Letícia está pensando na escolha dela, ela falou a escolha dela. Você escolheu qual? A vermelha. A bolsa vermelha. Foi a escolha dela a partir da visão dela. Eu vou ler a segunda parte, que diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, o interior. Tá bom? Certo. Mas eu não vou deixar a Letícia simplesmente escolher pelo que ela está vendo. As nossas escolhas, que nós, como somos filhos de Deus, elas podem ser... Podem... De todas as pessoas, as escolhas podem ser ruins ou boas, mas a gente conta com ajuda. Então, olha só, eu vou chamar uma segunda pessoa aqui. Deixa eu ver. Alguém se habilita a ajudar? Murilo, gostei. Murilo. E eu vou chamar uma terceira pessoa aqui. Alguém se habilita a ajudar? Wagner. Muito bom, muito bom. Olha só, gente, não está ficando assim que é a igreja, né? Eu adorei a forma como eles se posicionaram. Eu achei incrível. Porque o Murilo,
Eu vou chamar Murilo para ser Deus. Tá bom? Esse aqui é Deus. É até bom, porque quem não acompanhou a sexta-feira, o Murilo falou sobre o despertar os nossos sentidos espirituais. Eu estou entrando na linha do que o Espírito está falando. Então, o que eu vou estar ministrando aqui vai ter a ver com você despertar o seu sentido espiritual. Tá bom? Os seus sentidos espirituais. Muito bem. Esse é Deus. E esse daqui é outro irmão em Cristo. Tá? Ó, irmão em Cristo. Às vezes a gente precisa da ajuda do outro. Tá? Esse irmão em Cristo está super ligado em Deus. Ó, dá uma olhadinha ali. Ó, tá ligado, ele está conectado. Está super conectado. E só quem vê o interior é Deus. Por mais que ele queira ajudar, você quer ajudar, né? Quer ajudar a Letícia a tomar uma decisão, ele não vê o interior, mas ele pode escutar quem vê o interior. Né? Então, eu vou chamar aqui Deus. Pode vir Deus. Deus vai olhar o que tem dentro de cada uma das bolsas. Deus olhou o que está dentro das duas bolsas. Muito bem. E agora você vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Ele vai falar com Deus. Ele vai falar, né? Falar que a Letícia está precisando de ajuda. Ela está no momento de decisão. Ela está pensando muito fortemente em escolher. Vai falando aí. Eu estou só traduzindo a bolsa vermelha, mas será que a bolsa vermelha é o melhor? Será que a bolsa vermelha ofereceu o melhor para as pessoas? Porque a gente é chamado para saber. O que tem dentro de cada bolsa? Não fala alto, não, porque você está no teu secreto com Deus. E Deus vai te contar o que tem dentro de cada bolsa. Você Deus falou? Eu sei que parece bobo. É simples. E agora, a Letícia, você pode falar para ela o que Deus falou com você? Olha, ela teve uma revelação. Acho que ela teve uma revelação. Qual é? Agora você já sabe o que tem dentro de cada bolsa. Qual a bolsa que você vai escolher? A outra, olha só. Quando ela estava sozinha, ela quis essa aqui, né? Mas agora, com outra pessoa que está ligada com Deus, que ouvia a voz de Deus e falou o que tem dentro de cada uma. Ele não conseguiu ver, não, mas ele conseguiu ouvir. Ele pôde conversar para ela tomar a melhor decisão, né? Então, olha só, pode pegar a sua bolsa, pode tirar o que tem dentro para mostrar para as pessoas o que tem dentro. E tem uma só? Tem uma só? Pode tirar mesmo, tira. Pede ajuda para o seu irmão em Cristo aqui. Viu? Ela conseguiu a bolsa, tem um para cada um. Né? Muito bem. Eu agradeço a Deus. Agradeço aos irmãos. E olha só, cada um de vocês pode ficar com a caixa, abrir a caixa. E se qualquer um quiser agora, pode levantar a mão para receber o seu. Levanta quer a bênção, recebe. Tá? Quer a bênção, recebe. Enquanto eles estão distribuindo a bênção, se você quer, pede. E ainda pode escolher, hein? Ainda pode escolher. Enquanto isso, eu vou pedir para abrirem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2. Se você quer bênção, pede. E se não é para você, pega para outro. Às vezes não é para você, mas você quer dar para o outro. Pode esvaziar a caixa. Olha o que diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2. Assim importa que os homens nos considerem como ministros. Ministro quer dizer servos de Cristo. E despenseiros dos mistérios de Deus. Não era mistério? Era mistério. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Na nossa vida, nós temos decisões.
as nossas decisões afetam a nossa vida e a vida dos outros. E se nós tomarmos um tempo para que essas decisões não sejam pautadas apenas no que é visível, mas na revelação dos mistérios de Deus, nós podemos ser dispenseiros desse mistério, né? Jesus é o principal mistério revelado. A gente precisa espalhar as boas novas. Existem tantas coisas, tantas bênçãos reservadas nas regiões celestiais e você tem acesso. Você tem acesso a elas através do contato com o Espírito Santo. E aí eu faço essa pergunta para mim, eu faço essa pergunta para você. Será que no teu dia a dia, porque às vezes são decisões tão simples, qual bolsa você quer para compartilhar com outras pessoas? Você tem tomado um tempo para tomar uma decisão que vai além das aparências e dar oportunidade para que a voz de Deus seja escutada? Pode ser que a voz de Deus ela venha a partir de uma palavra ministrada do púlpito. Pode ser que a voz de Deus ela venha a partir da meditação da palavra de Deus, porque tudo está aqui. Pode ser que o Senhor traga à memória coisas para você. Você tem tomado tempo para, além de pensar sozinho, abrir o seu pensamento para o Senhor? Né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, né? Com a renovação da mente, da vossa mente, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero conhecer a boa, perfeita e a vontade de Deus, eu quero fazer essa vontade conhecida. E isso em todos os lugares. Essa foi a minha introdução para estar compartilhando com vocês uma mensagem que tem tudo a ver com o Natal. E o que é o Natal, se não a encarnação de Jesus, né? Quando Deus, ele se faz homem e ele é revelado. Quando uma família dá oportunidade para que Jesus apareça. A tua família, a tua casa, você pode dar oportunidade para que Jesus apareça. Mas para que isso aconteça, temos que abrir os nossos ouvidos para o ministrar do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar comigo, ele quer falar com você. Você tem dado espaço para isso? Eu sei que eu estou repetindo as perguntas, essa pergunta eu tenho feito a mim mesma. O pastor Aloysio tem falado muito sobre a nossa disposição mental, né? Dependendo da nossa disposição mental, os nossos sentimentos são afetados, a nossa visão é afetada. Ele chamou a atenção assim, tudo tem que estar aos nossos pés, né? Quando as coisas estão ocupando as nossas cabeças, os nossos corações, elas estão no lugar errado. Tudo tem que estar debaixo dos nossos pés, para que essas coisas não sejam senhores, só há lugar para um Senhor. Então, eu vou falar sobre a família de Jesus. Pessoas que estavam abertas à voz de Deus, para que Jesus se manifestasse no mundo. Decisões simples do dia a dia afetaram essa família. E, para a gente estar pensando sobre isso, a primeira passagem que eu vou pedir para vocês abrirem é no livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. No livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Como foi o nascimento de Jesus? Vamos lá? Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, só uma observação, esse desposada é um sentido de que ela estava prometida, noiva. Sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas. Eu vou repetir. Adoro uma ênfase. Enquanto ponderava nessas coisas. E aí eu vou repetir a terceira porque 3 vezes é super bíblico. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Deus pode falar através de sonhos. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. 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 Então, repare, né? Eu sei que possivelmente você conhece essa passagem, você conhece essa história, mas como José não foi guiado, ele não foi impulsivo, né? Ele não foi guiado pelas simples impressões visíveis. A Letícia, ela teve uma primeira decisão. Poxa, eu quero a bolsa vermelha. José queria deixar Maria. Às vezes, nós tomamos decisões de terminar determinadas coisas, né? De seguir um determinado caminho, de entrar por uma porta ou de sair por uma porta. E ele pensava em fazer isso secretamente, ele não queria infamar Maria, porque visivelmente Maria parecia que estava em pecado. Eu sei que, olhando de uma forma distanciada, essa situação, ela não é, talvez, tão próxima ao que a gente vive, né? Culturalmente, aquilo era muito escandaloso. Ele podia até ter falado tudo, e Maria poderia ser até condenada à morte, né? Poderia haver ali um grande escândalo. Ele deu espaço para que os pensamentos dele se abrissem para que o Senhor falasse com ele. Será que no teu dia a dia, as tuas decisões, eu vou repetir aquela pergunta que eu já fiz, elas são tomadas automaticamente? Ou você dá espaço para ouvir? Porque tem coisas que parecem muito, que dar um fim parece ser muito acertado, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Às vezes, num ambiente de trabalho, você pode ter uma impressão de uma determinada pessoa. Quantas situações podem ocorrer e que nós tomamos posicionamentos e fazemos escolhas sem dar oportunidade para que o Senhor ministre a nossa escolha. Você não está sozinho. Então, dê oportunidade a essa ponderação. Eu quis destacar primeiro José, né, justamente porque ele estava vendo aquela situação visível toda. E agora eu quero falar de Maria. Então, a gente vai para outro livro. A gente vai para o Evangelho de Lucas. Tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1.
a partir do versículo 26. Depois a gente vai voltar para conhecer outros familiares, né? Lembrar de outros familiares do contexto do nascimento de Jesus. E fala assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Você vê aqui que a experiência de Maria já é uma experiência diferente da de José. José teve um encontro com o anjo em sonho. E Maria vai ter uma visão do anjo direta. Eu acho interessante a gente reparar nesses detalhes, apenas para a gente perceber como o contato com Deus e a revelação de Deus para conosco vai ser diferenciada, né? A Bíblia fala que há diversos dons. Então, aqui, a experiência de Maria vai ser uma experiência que vai complementar a de José, mas que vai ser especial para ela, né? E eu vou continuar. No versículo 28, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Olha, ela tinha um estilo parecido com José, ela também ponderava, ela pôs-se a pensar no significado. Mas um anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéreis. E agora, o versículo fantástico, que se você não decorou, vale muito a pena decorar, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É muito bom, né? Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Sim, é uma passagem conhecida, mas é como é importante a gente voltar a ela, né? Atualmente, eu, particularmente, não sei como você se sente, mas por vezes eu fico muito angustiada com a situação, os valores existentes, né, dentro do nosso tempo, o que vão pensar de mim diante do meu posicionamento firme com a palavra de Deus no meu ambiente de trabalho. O que podem pensar de mim também na igreja, porque dependendo das coisas que eu preciso abordar no meu contexto de trabalho, existem tantas preocupações, a gente pensa muito no que os outros vão pensar de nós. Verdade? É claro que a gente precisa ter um bom testemunho, mas Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê o interior, ele vê o coração. E quando a gente se abre para ouvir a voz dele, nas suas diversas formas, através do Espírito Santo, nós podemos superar o peso da opinião dos outros. Porque a gente enfrenta isso diariamente. Eu tenho certeza que você enfrenta isso diariamente. Dependendo da tua profissão, isso pode ser mais forte ou não. Dependendo da tua faixa etária, né? Como isso, na fase da adolescência, é um grande peso. O que Maria não iria sofrer, né? O que ela sofreu, porque ela se abriu para a vontade do Senhor. E, visivelmente,
o que ela ia vivenciar, traria a ela uma má reputação. Mas ela se abriu para a vontade do Senhor. Você está preparado, eu não desejo que ninguém tenha uma reputação ruim, não é isso. Mas você está preparado a se desprender da opinião dos outros para seguir a vontade de Deus e trazer à luz Jesus Cristo. Assim, superando os preconceitos religiosos, porque no nosso ambiente, até mesmo no ambiente religioso, às vezes a gente cria barreiras, né, cadeias mentais. Quantas coisas nos amarram de cumprir o propósito de Deus? Mas o Espírito Santo, através da revelação da palavra dele, ministra essa palavra de vida, que faz a gente conseguir superar o peso da opinião dos outros. E podia acontecer tudo, José podia deixar, José pensou nisso. Mas como é lindo ver pessoas abertas ao Espírito Santo. Deus cuidou dos detalhes. José estava aberto ao Espírito Santo. Né? A igreja, em uma das consagrações das primícias, não foi a de hoje, foi a do dia anterior, foi ministrado sobre unidade. A Bíblia fala sobre a unidade orgânica da igreja, como é importante que cada parte ela cumpra o seu papel, para que o corpo seja abençoado. Deus, ele tem algo específico para você. Deus tinha algo específico para Maria. E porque ela estava aberta, ele foi cumprindo, e Deus cuidou do detalhe para que José se alinhasse nesse projeto lindo. Tá bom? Então, vou estar chamando atenção para isso. Para José, ele falou por meio de sonhos. Será que o Senhor já não tem te falado por meio de sonhos? Tem gente que Deus vai falar assim. Se abra para o Espírito Santo. Não quero mistificar de nenhuma forma, mas eu quero incentivar você a abençoar o próprio corpo, porque você é uma parte viva do corpo. E aí a gente vai voltar um pouquinho. A gente viu que Gabriel já falou com Maria sobre Isabel. O pastor Aloysio sempre chama a atenção disso, né? Como essa família era uma família que estava ligada com o Espírito Santo. Então, José tinha revelação por meio de sonho. Maria recebia anjos. E agora a gente vai para Zacarias. Isso é a igreja de Cristo. Você também é chamado para isso. E Zacarias era sacerdote. Ele estava no seu turno. Veja só. Eu vou ler só alguns versículos. Versículo 12, ele estava ministrando no santuário. Versículo 11, perdão. E lá apareceu para ele um anjo, ele também teve uma visão. Do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor... me empolguei. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha, Joãozinho, que chamado maravilhoso, né? Tão incrível, tão incrível. E olha que ele faz uma pergunta parecida com a de Maria. Como saberei
isto. E a mais ele completa: pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Né? O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. Agora, é interessante, né, que eles entenderam que ele teve uma visão, e para eles chegarem a essa conclusão, eu vou falar algo que não está escrito, mas que é a minha impressão, é porque, de repente, isso podia ser algo até habitual, para eles conseguirem entender por meio de gestos que ele teve uma visão, né? Isso é a minha impressão, Ingrid. Ele foi incrédulo, mas ele estava aberto à visão. Ele estava aberto ao ministrar do Senhor. Ele teve uma visão. Às vezes a gente é alcançado pelo Senhor com uma palavra, né? Mas a incredulidade abate a gente. E a correção do Senhor foi muito interessante. Ele ficou mudo. Às vezes essa é uma postura boa para nós. Quando a incredulidade ela nos abater, em uma palavra, por meio de do recebimento de uma palavra que parece tão surreal, né? Claro, a gente precisa provar as profecias que nos são dadas por meio da palavra de Deus. Mas uma boa postura para nós pode ser calar para que o Senhor nos ministre. E ele fez isso literalmente com Zacarias. Fica mudo. Não vai falar, não. O falar, às vezes, contamina, né? Contamina. Mas que homem incrível. E depois, Isabel, nós vemos que a sua esposa é muito lindo, gente. Como que ela também estava ligada com o Espírito Santo de Deus. No versículo 24, diz assim, a partir... Eu vou ler o 25. Ela percebe da sua gravidez, né, se oculta por 5 meses. Ela diz que Deus a contemplou e anulou o opróbrio dela perante os homens. Anulou a vergonha dela. Quantas vezes, agora eu quero voltar para a questão da visão. Quantas pessoas nós não julgamos ou nós ficamos preocupados com a visão que os outros têm de nós por conta do não cumprimento de determinadas coisas na nossa vida? Isabel era esposa do sacerdote e ela não tinha um filho. Talvez isso para nós não pese tanto hoje, né? Até com as mudanças culturais que houve. Mas, naquele momento, aquilo era uma grande vergonha para Isabel. E a esterilidade de Isabel, na realidade, era um propósito de Deus para que ela tivesse um filho na velhice. A espera deve ter maltratado Isabel de muitas formas, né? Seja no ouvir a opinião dos outros, ou a partir dos próprios pensamentos dela. Será que eu fiz algo de errado? Por que eu sou envergonhada assim? Mas aquilo era uma oportunidade para que Deus cumprisse um propósito. E eu chamo isso atenção para você. Tá? Eu não sei se você se sente assim às vezes. Há determinadas esperas, não todas, mas determinadas esperas, podem ter a ver com o tempo do Senhor. E a gente vê, se você continua lendo esse capítulo, que ela tem um filho, e como ela era afinada com o marido. O marido ainda estava mudo,
Isabel fala que o filho vai se chamar João. As pessoas falam, ninguém da tua casa. Como Deus quebra paradigmas. Como Deus nos faz vivenciar coisas que às vezes são culturalmente tão diferentes. Como a gente tem que estar aberta a isso. Eu não estou te chamando para ser um escândalo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou te chamando para estar aberto a viver o propósito de Deus na sua totalidade. Né? Então, eles botaram um nome que não tinha ninguém da parentela. João. Por quê? Porque Deus tinha mandado. Pessoas abertas à voz do Senhor e que, depois de ouvirem a voz do Senhor, tomaram decisões de obediência. Né? Já vimos visão, já vimos sonhos, tudo isso é manifestação do Espírito Santo. E agora, vamos terminar para olhar esse capítulo aqui, vendo Isabel. Isabel é muito legal. Como eu queria conhecer Isabel? Um dia eu poderei. Né? Maria foi visitar Isabel. A gente viu, lendo, que o Senhor, ele tinha falado para Maria, né, o anjo de Gabriel, tinha falado para Maria sobre Isabel. Versículo 39. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Aqui Isabel ainda não tinha tido filho, tá bom, gente? E Maria já tinha recebido a palavra de Jesus, da vinda de Jesus. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou a saudação aos ouvidos. Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras do Senhor que lhe foram ditas da parte do Senhor. E depois Maria começa a cantar. Gente, isso aqui é muito pentecostal. Que incrível! Então, Maria recebe a visita de anjo, o sacerdote Zacarias tem visão, José está aberto à revelação por meio de sonho, Isabel profetiza e ela fala de algo que ela não enxerga. Eles estão ligados, sintonizados com o Espírito Santo. E depois Maria começa a ter um cântico espiritual. Que incrível o contexto do nascimento de Jesus. Como é lindo quando a gente dá a oportunidade para que Jesus apareça, porque ele vai se manifestar a partir da nossa abertura para os sentidos espirituais, para os dons espirituais. Deus quer falar com vocês de uma forma especial. A Bíblia diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Há quanto tempo faz que, de repente, você já teve uma experiência sobrenatural, mais íntima com Deus, além da revelação da palavra? Algum dom espiritual? Você já falou em línguas? Você já interpretou línguas? A Bíblia diz que todos podemos profetizar, mesmo que nem todos sejam profetas. E isso aconteceu fora do templo. Né? Teve uma parte que aconteceu dentro, de Zacarias foi dentro. Corrigindo. Zacarias foi ali no templo. Mas a maioria desses acontecimentos, teve coisa que aconteceu na entrada de uma casa, a questão de José possivelmente foi na casa dele, porque ele estava dormindo. Né? Maria deve ter sido na casa dela também. Deus quer te usar no teu trabalho. Deus quer te usar no ônibus. Deus quer usar você, e as pessoas já têm tido experiências, quando você está com um morador de rua, para dar uma palavra revelada. Eu estou chamando a atenção de algo que eu quero exercitar.
que é a sintonia com o Espírito Santo para que eu abençoe a igreja de Cristo, porque quando você se movimenta, a gente precisa... os professores de educação física vão saber melhor do que eu. A gente precisa que todos os músculos trabalhem, né? Você traz benefício para o corpo todo. E há pessoas que só vão conhecer Jesus a partir da tua vida. No teu trabalho. Uma pessoa, vem um cântico espiritual ali. No meio de uma aula de inglês. Aí você canta ali em inglês. Eu não sei. Quando os discípulos, aqueles discípulos de Jesus, caminhavam pelo caminho de Emaús, eles tinham vivenciado situações, a morte de Jesus, eles estavam tão desesperançosos. Como você está se sentindo? Por conta das coisas que você tem vivenciado e visto. Às vezes a gente se desanima ou a gente se precipita numa decisão ruim, que a gente está pautado só na visão, né? E Jesus veio, encontrou com aqueles homens e falou palavras de vida. Até um momento que o coração deles se aqueceu, eles perceberam, Jesus! Aí Jesus sumiu. Existe um ambiente que revela Jesus. Existe um ambiente para que Jesus nasça, para que ele seja concebido no nosso interior, para que as circunstâncias permitam que ele apareça. Isso foge tanto ao nosso controle, mas Deus é o autor. E eu desejo que eu e você sejamos pessoas que tornam um ambiente propício para que Jesus apareça, para que as pessoas conheçam Jesus. É uma palavra simples, mas dentro desse espírito, no contexto do Natal, de abrir a nossa percepção espiritual, de buscar desenvolvê-la. O Wagner ajudou a Letícia a tomar uma decisão boa. Será que o Senhor não tem falado algo no teu coração que vai ajudar uma pessoa a não cometer um erro? A abençoar um grupo imenso. Quantas pessoas foram abençoadas porque o Wagner ouviu Deus e falou para a Letícia? Deus quer te usar. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Convido você a chamar o Espírito Santo. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não sei que sentimentos passam no teu coração. Às vezes a gente está eufórico, feliz. Às vezes a gente está abatido. Mas em qualquer circunstância, o Espírito quer falar conosco. E Ele quer se movimentar no meio da igreja, dentro desses muros e fora desses muros. Ele quer abrir os teus olhos para que você ame os teus colegas de trabalho com o amor de Jesus, desconhecidos. Jesus quer uma igreja viva, para que o mundo conheça a pessoa dele. Senhor Jesus, olha os nossos corações agora. Quantas decisões nós temos tomado, porque nós sentimos coisas, nós sentimos pressionados, nós ouvimos a opinião dos outros, nós percebemos naturalmente o que está ao nosso redor. Mas o Senhor nos chamou para sermos dispenseiros do Senhor. Dispenseiros dos mistérios de Deus.
E nós não queremos viver uma vida que desconsidera que temos alcance aos mistérios e que a gente pode compartilhar esses mistérios com os outros. Senhor Jesus, nós queremos estender as nossas mãos para essas dispensas, para podermos compartilhar, Senhor. Senhor, eu quero ministrar agora a Tua bênção, Senhor, crendo que eu sou dispenseira também. Senhor, se há alguém desanimado aqui, como os discípulos no caminho de Emaús, em função de circunstâncias que abateram tremendamente, Senhor, que a Tua palavra de vida agora levante e a Tua pessoa seja reconhecida, a Tua presença seja reconhecida, Senhor, porque nós não temos nenhum lugar para ir, senão, Senhor, em direção à Tua palavra, precisamos dela, Senhor. Vem com Teu mel, Senhor, vivificar, como Tu vivificaste Jonatas, todo aquele que se sente enfraquecido, Senhor, fortalece com Teu mel agora, Senhor. Vem fazer os olhos brilharem, para que a batalha seja batalhada, Senhor. Todo jejum que não vem da Tua parte, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, a nosso fortalecimento espiritual, do mesmo jeito que disse a minha tia Ana aqui, Senhor, as barreiras, Senhor, que impedem o fluir, isso é removido agora no nome de Jesus, porque somos chamados a sermos canais do Espírito Santo. O teu coração aquece agora porque é o Espírito Santo no teu interior. Deixe fluir o Espírito Santo. O corpo de Cristo precisa disso. As almas precisam disso. Eu convido a você que abra os seus lábios em oração. E se você desejar falar em línguas, que você fale em línguas. É um dia que nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Senhor, nós queremos que Jesus seja concebido, que Ele seja visível, que Ele se torne carne em nós, Senhor. Por meio dos dons espirituais, que as palavras de vida estejam nos nossos lábios para um abençoar e fortalecer o outro, como Isabel fortaleceu Maria, Senhor. Conduz as nossas decisões, Senhor. Conduz as nossas decisões, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. E o poder do Altíssimo te te conheça, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o
vou convidar o pastor Gil para vir à frente. E com o Espírito Santo assim, possamos desfrutar desse momento de ceia.